Jerusalém. Uma cidade onde o sagrado e o profano caminham lado a lado sob o sol implacável da Judéia. Entre os muros de pedra e o pó das ruas, um homem se destacava pelo rigor de sua fé: Saulo de Tarso. Ele não era apenas um estudioso, ele era um guardião. Para Saulo, cada letra da Torá era um comando divino que exigia proteção absoluta. Observe como ele olha para os pergaminhos. Não há apenas leitura, há uma busca fervorosa por ordem. Ele acreditava que a pureza de Israel dependia da erradicação de qualquer voz que ousasse desafiar as tradições dos antepassados. O zelo de Saulo era uma chama que aquecia os fariseus, mas que logo se tornaria um incêndio para aqueles que seguiam o caminho. Faça, mentiroso! Eu não traí ninguém! Confessa a tua traição! Estão errados, juro! Mas uma nova mensagem ecoava pelas sinagogas, uma mensagem de um Messias crucificado que ressuscitou. Para Saulo, isso era mais que um erro, era uma traição imperdoável. O confronto era inevitável. Onde outros viam esperança, Saulo via blasfêmia. O ódio começou a tomar forma física. As mãos que antes seguravam pergaminhos sagrados, agora se fechavam em punhos de fúria. O sangue de Estevão ainda manchava o solo de Jerusalém, e Saulo guardava as vestes dos que o apedrejaram, sentindo que estava prestando um serviço a Deus. A perseguição não era mais um plano, era uma caçada implacável. Com cartas de autorização e o coração blindado pelo orgulho, Saulo partiu para Damasco. Ele cavalgava com a autoridade dos homens, sem saber que o Rei dos Reis já havia traçado seu destino. O deserto é um lugar de silêncio, mas o silêncio de Saulo foi quebrado por uma glória que o sol jamais poderia produzir. Uma luz que não vinha do horizonte, mas da eternidade. O impacto o jogou ao chão. O cavalo, a espada, o nome, tudo caiu na poeira. Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele instante, o perseguidor descobriu que estava lutando contra o próprio autor da vida. A cegueira física era apenas o reflexo da escuridão que habitava sua alma até aquele momento. Três dias. Para um homem de ação como Saulo, o silêncio e a escuridão eram a pior das prisões. Ele tateava as paredes de sua própria consciência, revendo cada rosto que ele havia perseguido, cada oração que ele tentara calar. Ele não comia, ele não bebia, ele apenas esperava. Naquela casa em Damasco, o fariseu orgulhoso estava sendo desconstruído. Deus estava preparando o terreno, removendo as pedras do legalismo para plantar a semente da graça. Ele esperava por um sinal, por uma voz, por um toque que pudesse devolver não apenas a visão, mas o sentido de sua existência. Deus chama os improváveis para realizar o impossível. Ananias, um simples discípulo,
recebeu a missão de tocar o homem que viera para matá-lo. Senhor, eu ouvi falar deste homem, ele disse, mas a resposta foi clara. Vá, pois ele é para mim um instrumento escolhido. O toque de Ananias foi o primeiro gesto de amor cristão que Saulo sentiu. As escamas caíram. O mundo voltou a ter cores, mas agora tudo era visto através da lente da cruz. Nas águas do batismo, o velho Saulo foi sepultado. O que emergiu dali foi Paulo, um homem cuja vida agora pertencia inteiramente àquele que ele antes tentara destruir. A paixão de Paulo agora tinha um novo alvo. Ele não pregava mais a lei que condena, mas a graça que liberta. Ele cruzou fronteiras que nenhum judeu ousara cruzar. Ele falou a filósofos em Atenas, a mercadores em Corinto e a prisioneiros em Éfeso. O mapa de suas viagens era o mapa da expansão do reino de Deus. Ele enfrentou naufrágios, açoites e traições, mas nada disso era comparável à alegria de conhecer a Cristo. Ele entendeu que a verdade não estava em rituais externos, mas na transformação interna operada pelo Espírito. As prisões tornaram-se o seu escritório, as correntes, o seu distintivo de honra. Irmãos, a verdade que busco revelar Paulo não está nos escrevia com pergaminhos, lágrimas mas no e silêncio do sangue. coração. Suas cartas não eram apenas instruções, eram o pulsar de um coração que ardia por suas comunidades. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Ele ensinou que a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Cada pergaminho enviado era uma semente de esperança que germinaria em igrejas por todo o império, moldando o pensamento de toda a civilização ocidental. As noites nas prisões de Cesareia e Filipos eram longas e frias. Paulo não via apenas as paredes de pedra. Ele via o rosto de cada irmão que deixara para trás. O corpo estava cansado, marcado pelos açoites e pelo peso dos anos, mas o espírito permanecia inabalável. Traz-me a capa que deixei em Troade, e os livros, especialmente os pergaminhos, ele escrevia, revelando a humanidade de um homem que, mesmo no fim, ainda buscava aprender e se aquecer. Ele sabia que o tempo de sua partida estava próximo, mas não havia amargura. Cada cicatriz em sua pele era um testemunho de que ele não servia a um mestre morto, mas a um Cristo vivo. A solidão do cárcere não era um vazio, era um santuário, onde ele se preparava para o último e mais difícil estágio de sua jornada. O caminho para Roma não seria feito de glórias, mas de tempestades. O mar Mediterrâneo rugia, e por 14 dias, nem o sol nem as estrelas apareceram. O navio era um brinquedo nas mãos das ondas, e o medo paralisava a todos, menos a um homem. Paulo levantou-se no meio do caos e disse: "Tende bom ânimo, pois nenhum de vós perderá a vida." Ele não confiava na madeira do barco, mas na promessa daquele que domina os ventos. O naufrágio em Malta foi o último teste de sua resistência física. Encharcado, exausto, mas com a chama da missão ainda ardendo, ele provou que nem as águas profundas podem afogar o propósito de Deus. Cada onda que o atingia era apenas um degrau a mais rumo ao seu destino final, o coração do império.
o destino final de um embaixador em correntes. Ele caminhava pelas ruas da capital do mundo, sabendo que seu tempo estava chegando ao fim. Ele olhou para trás e viu uma carreira completa. Ele não buscou a glória dos homens, mas a aprovação de seu mestre. As cruzes no horizonte lembravam o preço da fidelidade, mas Paulo não tinha medo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O perseguidor que se tornou apóstolo entregou sua vida, sabendo que a coroa da justiça o aguardava. Paulo morreu, mas sua voz continua a ecoar em cada coração que descobre que nunca é tarde demais para ser alcançado pela luz.